Ok, então, pessoal, estamos retornando aqui na aula 3B, tema 2, e agora nós vamos ver outros nomes da reforma. Até agora nós vimos Lutero, né? O quanto Lutero foi importante, Martinho Lutero. Agora vamos ver, então, o Zwinglio, João Calvino e John Knox, que foram expoentes também importantíssimos na reforma, né? Então vamos lá, começando aí com esse teólogo suíço, Ulrich Zwinglio. Vamos ficar somente com o Zwinglio, né, que é mais fácil de pronunciar. Então, teólogo suíço e principal líder da reforma protestante na Suíça. Então, o que que nós vamos perceber? Que a reforma, ela vai atingir a Europa, né? Então, a Europa foi o berço da reforma. Infelizmente, agora, no século XXI, a Europa perdeu muito da sua consagração de vida cristã, de igrejas fortes, né? Nós não temos mais aquelas igrejas fortes como nós tivemos no passado, né? Então, o Zwinglio, né, suíço, e foi um dos principais líderes aí da reforma protestante. Ele nasceu em 1º de janeiro de 1484, portanto, antes da reforma, né? E, por incrível que pareça, era mais intelectual e radical do que Lutero. Mas então, por que que não foi ele quem afrontou, né, a própria Igreja Católica? Porque realmente Deus tem um plano para cada um. E o homem usado por Deus para desencadear a reforma foi Martinho Lutero. Mas o Zwingli, então, ele era excelente, um grande teólogo, um intelectual, um homem estudioso da palavra, e inclusive era mais radical do que o próprio Lutero, em se tratando de fundamentação teológica e bíblica da doutrina da salvação e da justificação. Ele recebeu influência também de Tomás Wittenbach, que o ensinou sobre, primeiro, na letra A aí, ó, sobre a morte de Jesus e sua ressurreição. É estranho isso, né? Alguém precisar ensinar sobre isso. Por que que foi preciso alguém ensinar Zwinglio? Porque exatamente a Igreja Católica não fazia isso. Aliás, a Igreja Católica não ensina. Ela continua enganando os fiéis e nas missas você não tem pregação da palavra. Então, esse Tomás de Wittenbach, ele foi muito importante na formação de Zwinglio, porque ele vai ensinar o ABC da salvação para Zwinglio. Veja só, ele vai ensinar sobre a morte de Jesus e sua ressurreição como o único preço pago na cruz pelo perdão dos nossos pecados, como preço único de perdão. Então, aqui já começa a heresia da venda das indulgências, realmente, ela já começa a ser questionada, né? Porque a Bíblia não fala sobre indulgências, ela não incentiva isso de forma nenhuma. Pelo contrário, a salvação é obra exclusiva de Jesus, né? Então, ele vai falar isso para Zwinglio e ensinar também a respeito da ressurreição. Letra B, estamos falando de quem? Estamos falando de Tomás Wittenbach. O que que ele vai ensinar ainda para Zwinglio? Sobre a autoridade da Bíblia como elemento de fé. Então, aquela ideia de que as encíclicas do Papa também tinham autoridade vai cair por terra, porque Zwinglio aqui ele vai aprender sobre a autoridade da Bíblia. Então, a formação do cânon, lembram da formação do cânon? O que que é isso? Os livros inspirados do Antigo e do Novo Testamento. Então, nós temos os 66 livros, e esses 66 livros todos foram inspirados, por isso eles têm canonicidade. Eu acho que eu já falei isso para vocês. A canonicidade de um livro está relacionada com a autoridade, com a inspiração divina. Então, Deus inspirou
os homens para que eles pudessem escrever a palavra de Deus. Sendo uma inspiração divina, todos esses livros que compõem o cânon do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento, ou seja, o conjunto de livros inspirados por Deus, vai formar, então, as Escrituras, a Bíblia, que ela tem, então, a autoridade como elemento de fé. E a inutilidade das indulgências. Então, também, mais uma vez, nós vamos ver o Thomas Wittenbach ensinando Zwinglio, mostrando para ele que as indulgências não tinham nenhuma fundamentação teológica, e esses ensinos foram fundamentais para a formação cristã de Zwinglio, para que ele, então, pudesse ser um grande nome da Reforma. Ele foi párocos de Glarus, então veja, todos esses homens, na verdade, tiveram um relacionamento com a Igreja Católica, portanto, ele foi pároco lá, onde se dedicou a ler o Novo Testamento. A partir do momento que ele descobre a verdade, não é? Ele passa a ter sede e passa a ler o Novo Testamento. E ele morreu em combate. Então, não teve muito desenvolvimento dentro da reforma, porque ele foi morto e não teve tanta influência assim, exatamente por causa da sua morte. E agora, então, chegamos no João Calvino, né? O João Calvino, né, que tem a grande polêmica aí do calvinismo. Então, olha só, o Calvino, ele nasceu na França, em Noyon, a 10 de julho de 1509, e morre em Genebra, em 1564. Então, veja só, Calvino, ele viveu pouco tempo, né? De 1509, se eu fosse 1510 para 1564, seriam 54 anos, né? Menos um, ou melhor, mais um, 55 anos. Então, ele morreu muito novo, João Calvino. Mas os seus 55 anos foram suficientes para ele trazer muita revelação da palavra, tá? Ele perdeu a mãe aos 3 anos de idade, um momento de grande crendice e religiosidade, tá? Então, a sua família tinha essa questão de relacionamento com Deus. Então, ele já tinha um berço onde os pais tinham essa inclinação para as coisas espirituais. Por escolha de seu pai, cursou direito em Orleans e Bourges. Então, ele foi um advogado, ele cursou direito, né? Porém, na verdade, ele se desenvolveu na teologia mesmo, né? Calvino, ele foi um grande teólogo. Quando morreu o pai de Calvino, em 1531, ele foi estudar letras em Paris, tá? Então, vejam, há uma grande relação entre teologia e os estudos seculares também. Por quê? Porque isso traz cultura. Se você pegar, por exemplo, a vida de Paulo também, você vai ver que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. O que significa isso? Que Paulo tinha muito conhecimento teológico. Então, Gamaliel era um grande rabino na época que trouxe ensinos da lei de Moisés, do sacerdócio levítico para Paulo, e toda aquela bagagem que Paulo recebeu de Gamaliel veio a trazer muitos benefícios para que ele pudesse, então, doutrinar a igreja, então, depois da sua conversão. Depois que Jesus tocou no coração dele, ele passa a ser, então, um grande defensor do cristianismo e o grande doutrinador da igreja, né? Então, Lutero não, Calvino também tinha essa inclinação pelos estudos. Ele foi estudar letras em Paris, então tudo isso vai ajudando na formação teológica de João Calvino. Em 1533, ele declara-se protestante. Então, não tinha como ser diferente. Volto a dizer, aqueles que estudam, eles começam a questionar o sistema. Então, o que significa dizer? Que quando você
começa a estudar, a receber a verdade, principalmente a verdade da palavra de Deus revelada a nós. Quando isso acontece, a escravidão da ignorância, ela vai cedendo para a luz que nós passamos a receber, que é a revelação da palavra de Deus. Então, o que acontece? Não teria como não acontecer isso mesmo. Ele vai se declarar protestante em 1533. Vejam, em 1517, repito, nós tivemos a reforma com Lutero. Agora, em 1533, então de 517 para 33, vamos pegar 520. 1520 para 33 são 23 anos, mais 3, ou seja, 26 anos depois, né? 26 anos depois da reforma, estudando, então, tudo a respeito da reforma de Lutero, ele veio, então, a se tornar um protestante, tá? Então, tudo isso é resultado do quê? Dos estudos de Lutero. Então, Calvino foi um grande estudioso, ele estudou Lutero, ele procurou se aprofundar na teologia de Lutero, o que trouxe a ele uma bagagem para que ele, então, pudesse dar continuidade nesse trabalho de estudo teológico e aprofundamento na revelação das verdades contidas na palavra de Deus. E esse novo posicionamento obrigou João Calvino a fugir de Paris. Então, mesmo 26 anos depois da reforma, a perseguição ainda continuou. Então, ele foge de Paris. E ele escreveu na Basileia o livro que, vamos dizer assim, seria a Bíblia do Calvinismo, né? Que é chamada a instituição cristã, ou as institutas da religião cristã. Então, nessas institutas, na verdade, Calvino escreve toda a sua teologia, né? Daí que nasce, então, a doutrina calvinista. A doutrina calvinista não são apenas aqueles 5 pontos que nós já falamos para vocês, a questão da depravação total, que é o ponto 1, a expiação limitada, é o ponto 2, tem também a graça irresistível, a questão da perseverança dos santos. Todos esses pontos do calvinismo, na verdade, resumem o que os discípulos de Calvino creram. Mas, na verdade, as institutas da religião cristã, ou a instituição cristã, como está aí, né, esse livro, na verdade, é uma coleção de livros, é um tratado teológico que Calvino escreveu, né, para trazer toda a base para o calvinismo. Então, Calvino foi um teólogo extremamente importante da sua época. Nós, na verdade, tivemos na história vários teólogos. Então, o principal deles, sem dúvida nenhuma, foi o apóstolo Paulo. Depois do apóstolo Paulo, lá entre o século III e século IV, nós temos Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona era também católico, mas naquela época, nos primeiros séculos, o catolicismo ele não era influenciado pelo romanismo. Então, lá ainda nós tínhamos o catolicismo ortodoxo, ou seja, aquele catolicismo que cria exatamente nos catecismos, né? Nas confissões de fé. Então, quando você vê, por exemplo, os catecismos daquela época, o credo apostólico, por exemplo, né? E até hoje a Igreja Católica utiliza o credo apostólico como se dizendo que o credo apostólico resume a teologia do catolicismo, mas, na verdade, o credo apostólico
o credo apostólico, ele é fruto da Igreja Católica ortodoxa, né? Então, depois que houve a divisão, é que aconteceu, então, nasceu a Igreja Católica Apostólica, onde houve, então, as grandes heresias entraram. Mas antes disso, a Igreja Católica era a única igreja, né? Tanto é que a palavra católica significa universal, né? Então, a única igreja que existia era a Igreja Católica. Depois, então, que vem o romanismo e desvirtua tudo. Então, Lutero, ele foi extremamente influenciado pelos estudos perdão, Calvino foi extremamente influenciado pelos estudos de Lutero, e então, com base em tudo isso, com base a teologia, ao estudo da palavra, ele escreveu então esse tratado chamado As Institutas da Religião Cristã. São vários volumes, mas ele traz ali uma teologia muito bem fundamentada. Em Genebra, ou melhor, Genebra, né, que é a cidade onde Calvino viveu e morreu, tinha na época 13 mil habitantes. Então era uma cidade pequena, mas era muito próspera. Socialmente era uma cidade próspera, mas moralmente decadente. Então, Guilherme Farel ali inicia a reforma e, através de um gesto de terror, força Calvino a permanecer em Genebra. Porque, na verdade, veja só, a ideia de Calvino, apesar de ser um grande teólogo, ele não queria desenvolver isso. Então, ele queria construir alguma coisa para ele mesmo. Mas Guilherme Farel, que também era um teólogo da reforma, ele influencia Calvino, ele chega a pressionar Calvino para que Calvino permanecesse em Genebra para evangelizar aquela região. E Calvino, então, mediante a essa pressão, né, de Guilherme Farel, ele, então, permanece ali e começa a fazer um excelente trabalho. Em 27 de agosto de 1535, então nós já estamos aí há um bom tempo pós-reforma, né? Há alguns anos, né? A religião romana deixa de ser oficial e o bispo perde o seu poder sobre a cidade. Então, o que acontece? Isso vai acontecer já debaixo desses homens que continuaram crendo na reforma, perseveraram na doutrina dos apóstolos, buscando o verdadeiro ensino, e aí, então, nesse período, vai começar a decadência do catolicismo. Farel e Calvino são expulsos pela burguesia de Genebra em 1536, como reação à exigência de que todos deveriam assinar a confissão de fé, e Calvino passa a pastorear uma igreja protestante de franceses em Estraburgo. Então, veja só, esses homens de Deus começam a influenciar aquela cidade, a pregação do evangelho, o evangelho começa a se alastrar, porém a burguesia vai expulsá-los. Então, isso sempre aconteceu e continua acontecendo, tá? Então, foi uma reação à exigência de que todos deveriam assinar a confissão de fé. Então, aí Calvino vai passar a pastorear uma igreja protestante e a expor, então, os seus pensamentos, as suas ideias a respeito do plano de salvação de Deus. Ainda João Calvino, né, ele é novamente convidado a retornar a Genebra em 1541, tornando-a a reforma protestante, até a sua morte em 1564. Então, houve um período pequeno da existência
de Calvino, mas o suficiente para dar uma injeção forte na reforma. Uma cidade de conduta moral irrepreensível, mas um refúgio dos perseguidos. Assim era Genebra na época de Calvino. Quais eram as principais ideias de Calvino? Vejam aí, ó. Estabelecer uma teocracia aristocrática, onde o direito de cidadania era conferido apenas aos justos. Então, isso era uma ideia dele naquela ocasião, tá? Uma teocracia aristocrática. Banir o luxo, a corrupção e a impiedade, através de um consistório, ou seja, um tribunal incumbido de cuidar da fé. Então, essas ideias Calvino tentou implantar para trazer o quê? Para quebrar naquela cidade de Genebra toda aquela pecaminosidade. Então, era um homem que buscava a santificação. Calvino também defendia, né? E o calvinismo defende que o homem depois de Adão é completamente mau e tende a desprezar, ou melhor, e tende a desejar o mal. E isso, então, é o primeiro ponto, na verdade, do calvinismo. Então, os discípulos de Calvino pegam esse texto e estabelecem a depravação total, né? Então, no calvinismo, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total. E por causa da depravação total, é que no calvinismo não tem sentido o livre-arbítrio. É por isso que todos os homens estão debaixo da escravidão. Não há possibilidade dentro do calvinismo do homem buscar a Deus. Então, a salvação é fruto de uma ação divina no coração do eleito. Por isso que o calvinismo defende muito a questão da predestinação e a questão da eleição, porque a partir do pecado original de Adão, todos os homens se tornaram depravados. E essa depravação, dentro do pensamento calvinista, essa depravação ela vai cegar o homem. E esse homem depravado agora, por causa do pecado, ele não tem por si só força e nem livre-arbítrio para buscar a Deus. Então, o calvinismo divide o livre-arbítrio da vontade humana. Então, o que é vontade, o calvinismo chama de livre agência, né? Então, o calvinismo não anula a responsabilidade do homem, e os arminianos tentam desvirtuar isso. Os arminianos vão dizer o seguinte: se o homem não tem livre-arbítrio, o homem também não tem a responsabilidade humana pelos seus pecados. Mas não é isso. O que Calvino diz é o seguinte: que o homem não tem o livre-arbítrio para decidir-se por Deus, mas o homem tem livre agência para tomar as decisões que ele quiser. Então, por exemplo, vocês que aqui estão nesta aula, né? Que eu estou vendo aqui esse grupo, né? Esse grupo de 10 pessoas, todos vocês, todos nós que estamos nesta aula, nós escolhemos estar nesta aula. Foi uma escolha nossa. É nossa responsabilidade estar na aula ou não. Entretanto, isso é uma livre agência, tá? Quando você escolhe, por exemplo, o carro que você vai comprar, por que você escolhe uma marca A e não uma marca B? Por que você escolhe a cor azul e não a prata? Então, essa capacidade de volição, de vontade que Deus deu ao homem, Deus não tirou. Então, o calvinismo, ele diz que o homem, depois da queda, ele perdeu o livre-arbítrio para escolher Deus. Ele não tem livre escolha. Então, quando o evangelho é pregado, dentro da visão calvinista, quando o evangelho é pregado, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
E nós não temos dúvida disso, e realmente é o que a Bíblia afirma, tá? Quando o evangelho é pregado, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, essa ação do Espírito Santo no coração do eleito, na linguagem calvinista, essa ação do Espírito Santo no coração do eleito é chamado de graça. E para o eleito, a graça de Deus é irresistível. Então, é isso que o calvinista diz. Enquanto que o arminiano vai dizer o seguinte: não, tudo bem. Durante a pregação, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, porém, por causa do livre-arbítrio, porque o arminianismo crê no livre-arbítrio, então, por causa do livre-arbítrio, o homem crê ou não. A responsabilidade de crer é do homem e não de Deus. No calvinismo, repito, que Calvino sempre definiu na teologia dele, que a soberania de Deus, por causa da soberania de Deus, ele escolhe os eleitos. E aquele que ele escolheu, o eleito, será tocado pelo Espírito, ou seja, a graça vai operar no coração do eleito de forma irresistível. Então, a salvação é obra exclusiva de Deus. O homem não tem méritos na salvação, segundo João Calvino, enquanto que Armínio, no pensamento arminiano, o homem é responsável por crer ou não. Logo, quem escolhe ser salvo ou não é o homem. Enquanto que, repito, para Calvino, quem escolheu, quem elegeu é Deus. Por isso que o eleito, ele vai permanecer eleito, né? Não tem como Deus eleger e depois, então, condenar o eleito, né? Quando você vai para o quinto ponto do calvinismo, ele vai dizer que a respeito da perseverança dos santos, ele vai dizer que o eleito ele persevera na fé, não por causa do esforço dele, mas por causa da eleição de Deus que operou no coração do eleito, do salvo. Então, a partir do momento que Deus o salvou, por decreto, por predestinação, por eleição, Deus vai manter esse eleito salvo. Então, no calvinismo, não tem sentido nenhum você falar em perda de salvação, porque, repito, quem estabelece a salvação é Deus, quem elege para ser salvo é Deus, enquanto que lá no arminianismo não existe a questão da perseverança dos santos. O que acontece é o seguinte: se o santo, se o crente não perseverar, ele perde a salvação. Então, por quê? Porque se ele teve livre-arbítrio, olha só, no arminianismo, se ele teve livre-arbítrio para escolher Cristo ou não, ele também terá livre-arbítrio para permanecer na fé ou não. Tá? Então, é por isso que a doutrina calvinista, apesar das controvérsias, ela é mais bíblica, ela é mais coerente do que o arminianismo. É outra coisa que Calvino fala, é que a expiação, ou seja, a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, ela é, como que é? A expiação é limitada. O que significa isso? Que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi limitada por Deus para os eleitos. Então, a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário, ela tem efeito, ela tem eficácia para o eleito e não para o não eleito, enquanto que lá no arminianismo você vai ter a expiação ilimitada. O que significa isso? Que a morte de Jesus na cruz do Calvário, para o arminianismo, a morte de Jesus foi em prol de
todos os homens, porém serão salvos somente aqueles que, através do seu livre-arbítrio, vai escolher Jesus ou não, né? Ou melhor, só serão salvos aqueles que escolherem, usando o seu livre-arbítrio, a salvação em Cristo. Os demais serão condenados. Então, enquanto que o calvinismo joga a responsabilidade para Deus, o calvinismo lança a soberania de Deus como a responsável pela eleição, pela salvação, pela perseverança dos santos. O arminianismo lança a responsabilidade sobre o homem. Então, o homem usa o seu livre-arbítrio, ele vai ser salvo se ele permanecer nisso. Quando o evangelho é pregado, ele pode escolher a salvação ou não. Então, volto a dizer, o calvinismo ele é mais bíblico, tá? Porque você vai encontrar bases muito fortes que defendem o calvinismo, tá? Da mesma forma que tem passagens também que dá base para o arminianismo, mas aquilo que tem mais consistência é o calvinismo, tá? E não tem como, eu acho que eu já disse isso para vocês, não tem como você ser 90% calvinista e 10% arminiano. Não existe essa possibilidade. Ou você é 100% calvinista, ou você é 100% arminiano. Em termos de salvação, quem é arminiano pode perder a salvação? Não. A salvação não depende da nossa linha teológica. Graças a Deus por isso, tá? Mas quem é arminiano sempre vai defender as doutrinas arminianas, não tem jeito. Quem é calvinista sempre vai defender as doutrinas de João Calvino. Então, essas duas linhas são antagônicas, como eu disse, enquanto que os calvinistas não creem no livre-arbítrio, o arminiano crê no livre-arbítrio. Então, são ideias opostas. Enquanto que o calvinismo diz que a expiação é limitada, ela é centrada, ela é limitada nos eleitos, os arminianos vão dizer, não, a expiação é para todos os homens. Enquanto que os calvinistas vão dizer que a graça de Deus é irresistível, ou seja, o eleito ele não resiste à graça de Deus. Os arminianos vão dizer não, como o homem tem livre-arbítrio, ele pode resistir à graça, sim. Enquanto que no calvinismo vai dizer que o eleito vai perseverar até o fim, por isso ele não perde a salvação, o calvinismo vai dizer não, como o eleito ele tem livre-arbítrio, a salvação depende dele permanecer ou não. Se ele rejeitar a Cristo, mesmo sendo salvo hoje, se amanhã ele rejeitar a Cristo, ele perde a salvação. Então, o que nós percebemos? Esse antagonismo. Então, ou você é calvinista ou você é arminiano. Tem problema ser arminiano? Não tem problema nenhum. Tem problema ser calvinista? Não tem problema nenhum, tá? Mas nós temos as nossas tendências, mais ou menos assim como um palmeirense nunca vai ser corintiano e um corintiano nunca vai ser palmeirense. Então, isso também acontece com relação a essas duas linhas teológicas. Muito bem, um outro ponto aqui que Calvino defende é o Estado deve estar subordinado ao conjunto de igrejas locais. Então, veja só, nas institutas de Calvino, ele não trata apenas da doutrina da salvação, mas ele fala das questões da sociedade, né? Então, ele vai dizer que a igreja ela deve ser relevante. Então, a igreja ela deve influenciar no Estado, ela deve
trazer direções, ela deve trazer padrão moral, a igreja deve estar influenciando a sociedade, influenciando, biblicamente falando, assim como aconteceu lá na igreja de Jerusalém. Se você der uma olhadinha em Atos 2, de 42 a 47, vai dizer que a igreja era simpática na cidade. E aqueles que iam sendo salvos, eles vinham como resultado daquela influência da igreja. O cristão, segundo Calvino, ele tem que trazer realmente uma influência positiva para a sociedade. Ele realmente é sal e luz. Então, o calvinismo, ele é muito mais amplo do que o arminianismo nesse sentido, né? Agora, um defeito de Calvino aqui, ó, para a gente finalizar Calvino. Ele foi um homem de natureza intolerante e implacável. Então, aí tem esse problema também, mostrando então a humanidade de João Calvino, apesar de uma teologia tremenda, maravilhosa, um homem, um grande teólogo, né? Eu estava falando dos grandes teólogos, né? Com o apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona e João Calvino. Então, se nós pegarmos, se eu tivesse de levantar os três maiores teólogos da história, eu levantaria esses três: o apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona, que é o Santo Agostinho, que a Igreja Católica acha que é o santo dela, mas não é essa a ideia, e João Calvino foi um teólogo brilhante. Muito bem. E agora, para finalizar, então, vamos finalizar com John Knox, teólogo reformador escocês, né? Enquanto que João Calvino era francês, John Knox era escocês. Nascido nesta cidade aqui, ó, Gifford-the-Gate, perto de Haddington. Esses nomes ali são terríveis, né? Lothian, que se converteu ao calvinismo. Então, esse John Knox era calvinista, tá? E tornou a igreja presbiteriana oficial na Escócia. Então, a gente tem aqui a origem da igreja presbiteriana, né, que a igreja presbiteriana no Brasil é calvinista, e grande parte das igrejas reformadas, igrejas presbiterianas, batistas reformadas, são todas calvinistas. As igrejas neopentecostais, né, o que são as igrejas? Porque nós temos as igrejas pentecostais e as neopentecostais. A gente vai ver isso na última aula nossa a respeito desse assunto. As pentecostais são geralmente as Assembleias de Deus, então aquela característica assembleiana, né, muito forte no Brasil, a manifestação dos dons espirituais, do falar em línguas, aquela pregação mais infusiva, mais avivada, é uma característica, então, das igrejas pentecostais, né? Pentecostalismo. Creem no batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência, e essa experiência está firmada, está baseada no falar em novas línguas. Isso é pentecostalismo. Ou melhor, não é isso mesmo, isso é pentecostalismo, e todas as igrejas pentecostais são arminianas, tá? Não existe uma igreja pentecostal calvinista, porque não casa, não há liga entre essa linha teológica calvinista com pentecostal. E as igrejas neopentecostais, então já são aquelas igrejas independentes, então igrejas batistas independentes e outras igrejas de forma geral, são as neopentecostais, Assembleia Pentecostal. A igreja a igreja do Nazareno é neopentecostal,
a igreja, eu já vou responder a sua pergunta, tá bom? Só um minutinho. A igreja, a própria evangelho quadrangular é neopentecostal, as igrejas universal do Reino de Deus são neopentecostais, enfim, uma grande quantidade de igrejas são neopentecostais e todas elas também são arminianas. Então, as calvinistas são geralmente as presbiterianas e as igrejas reformadas. Então, nós já temos igrejas batistas com uma linha reformada que a sua teologia ela é calvinista. Existem também as igrejas metodistas e as igrejas wesleyanas. As igrejas wesleyanas, que teve origem com John Wesley, eles são um arminianismo wesleyano, então é um arminianismo com algumas modificações, tá? Mas é aquilo que eu disse, se você pega o arminianismo e dá uma melhorada nele, né, você continua sendo arminianista, não tem como, né? Então, os wesleyanos são também, as igrejas wesleyanas são também arminianas na sua maioria. Muito bem, então, continuando aqui, vamos lá. Então, John Knox, filho de William Knox e sua mãe, Sinclair, uma família de classe média no condado de Huntington, foi educado em sua região e chegou a iniciar estudos na Universidade de Glasgow, em 1522. Santo Andrews, em 1531, mas não concluiu estudos superiores, né? Aparentemente dominava o latim e aprendeu grego e hebreu, e o hebraico, né? E foi ordenado padre em 1540, após conhecer o reformista escocês George Wishart. Abandonou a Igreja Católica e converteu-se ao protestantismo em 1545. Então, John Knox ainda estava debaixo da influência do catolicismo, tanto é que ele foi ordenado padre em 1540, porém, não permaneceu no catolicismo. É aquilo que eu falei para vocês. Todas as pessoas que estudam história da igreja, estudam a palavra de Deus, elas jamais vão permanecer no catolicismo. Não dá para permanecer no catolicismo, porque as doutrinas do catolicismo, elas são doutrinas totalmente desvirtuadas, fora da palavra de Deus. John Knox também participou da revolta dos reformadores contra o poder religioso de Roma. Agora já se converteu ao protestantismo, então aí ele começa já também a resistir, não é? O catolicismo, que culminou com o assassinato no castelo de St. Andrews, em 1546, do cardeal David Beaton, que naquele mesmo ano havia ordenado a execução do reformista Wishart. Tá? Mais um pouquinho, Knox foi preso pelos franceses e condenado a servir como escravo galês. Não é? Depois de 19 meses, foi liberado e voltou à Inglaterra, onde Eduardo V, ou melhor, Eduardo VI, apoiava a reforma. Porém, com a ascensão da católica Maria de Tudor ao trono, teve que fugir novamente para o continente, estabelecendo-se em Genebra em 1554, governada então por João Calvino, né? Foi líder carismático, voltou à Escócia em 1555 e ajudou a preparar o novo movimento que culminaria na rebelião contra a França e contra Roma, mas teve outra vez que regressar às pressas ao continente. Regressou à Escócia, teve atuação fundamental na propagação da reforma, então aí tem uma atuação forte dele, né?
agora com uma influência calvinista, né? E, para finalizar, foi o principal autor, vejam só, da confissão de fé da Igreja Presbiteriana Escocesa, a Confissão de Escócia, reconhecida pelo Parlamento Escocês em 1560, e publicou o livro A Disciplina, em 1561, a Constituição Eclesiástica do Presbiterianismo. Então, John Knox foi importante para dar continuidade ao calvinismo e às igrejas presbiterianas. Morando no castelo de St. Andrews, continuou suas pregações até o fim da vida, período em que escreveu a sua principal obra, História da Reforma em Scotland, onde forneceu historicamente os seus dados biográficos e morreu em Edimburgo sem nunca ter casado. Então, ele viveu uma vida sacerdotal apenas, não casou. John Knox. Muito bem, então assim nós terminamos mais esta aula sobre a reforma e os grandes nomes da reforma.